Bom dia, irmãos. Estamos dando início a mais uma aula da nossa escola dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Estamos estudando os desafios da fé cristã e hoje vamos falar sobre a família, o desafio da fé diante da família. E vamos buscar na Bíblia um tipo de família, um modelo de família, para que possamos, compreendendo os problemas que aconteceram nesta família, tirarmos conclusões para a nossa caminhada de fé. O texto que nós vamos estudar encontra-se no livro de Gênesis. Nós vamos ver diversos capítulos deste livro de Gênesis. E vamos estudar aquele ciclo dos patriarcas, vendo a família de Isaac e a família de Jacó e os problemas que aconteceram. Vamos iniciar então fazendo uma oração. Senhor Deus que estás nos céus, obrigado por estarmos mais uma vez em escola dominical. Venha abençoar a cada aluno que assiste a essa aula, que participa da tua escola, que possamos aprender os teus ensinamentos, que possamos ser orientados pelo teu Espírito, ó Pai, que sejamos iluminados na compreensão da tua palavra e na aplicação da tua palavra para as nossas vidas. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. A família, os desafios que se apresentam à família. Estudando então aquilo que aconteceu na família de Isaac, na família de Jacó, nós vemos primeiramente que nós encontramos uma família conflituosa, uma família cheia de conflitos, em que a Bíblia mostra estes conflitos todos, para que a gente possa compreender o que aconteceu com eles e para que a gente possa ter lições para a nossa caminhada cristã. Vemos que esta família conflituosa depois encontrou as bênçãos de Deus, as bênçãos da conversão, e houve a reconciliação com Deus. E vamos ver também que nesta família os planos dos homens que os homens fazem não são os planos de Deus. Os planos de Deus estão acima de todos os homens. Primeiramente, a família conflituosa. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, e havia ali primeiramente a preferência dos pais por alguns destes filhos. Isaac preferia a Esaú, enquanto que Rebeca preferia a Jacó. Isso gerou uma situação de conflito, de discordâncias entre os membros da família. Existe um momento ali importante no livro de Gênesis, no capítulo 28, em que Isaac, na sua velhice, vai dar a bênção para os seus filhos e chama Esaú para abençoá-lo. Pede que Esaú lhe traga, faça um cozido especial, um alimento especial, e que ele traga. Rebeca, ao ouvir e ver a pretensão de seu marido, então, acha que a bênção não deveria ser para Esaú, que era o filho primogênito, o filho mais velho, e queria que a bênção fosse para Jacó. Ela então vai agir por conta dela, combinando com Jacó, uma forma de usurpar a bênção que Isaac queria dar ao seu filho primogênito. Ela faz lá uma comida especial, um cozido especial que é levado até Isaac. Jacó coloca umas vestes diferentes, umas roupas diferentes, de modo que quando Isaac o toque, sinta que ele está diante de Jacó, né? E por causa disso há ali um engano, há um engodo, e a bênção que era para o filho mais velho, que era para o Esaú, acaba sendo dado a Jacó. Isaac abençoa a Jacó. A bênção ali naquela época, conforme o texto de Gênesis, significava que o filho primogênito, o filho que iria receber a bênção, iria ter uma parte dobrada da sua herança, iria ter uma preponderância diante de todo o seu clã, de todas as outras pessoas, diante dos seus servos.
e iria ter um certo destaque ali na coordenação das atividades, na administração dos bens daquela família. Isto vai gerar um clima de ódio ali na família. Esaú, ao perceber que foi enganado pelo seu irmão Jacó, que concordou com tudo que a sua mãe havia preparado, Esaú então vai perseguir a Jacó. Pede primeiramente ao seu pai Isaque que lhe dê a bênção, porque a bênção de direito era sua. Isaque responde que a bênção já tinha sido dada e que ele não poderia repetir de novo essa bênção. Aquilo que ele havia feito, né, já havia feito, a bênção tinha sido dada, ele não poderia abençoar de novo, né, com toda aquela bênção que ele dava, ele não podia abençoar de novo a Jacó. Esaú então resolve perseguir a Jacó. E Rebeca, vendo que o filho corria um risco seríssimo de vida, propõe então que Jacó fuja, que Jacó parta então para o exílio. Ela prepara a fuga de Jacó, que vai embora. É o último momento em que a mãe fica diante do filho, né? Ela não sabe que ela está se despedindo do filho, mas ela nunca mais iria ver este filho que partiria então para o exílio. Quis tanto proteger ao filho mais novo, quis tanto proteger ao filho Jacó, e no entanto acabou se perdendo este filho, se afastando deste filho. Jacó, ao se afastar dali, depois de tudo que ele havia feito, depois de tudo que ele havia concordado com a mãe, né, ele acaba, na sua caminhada, no seu exílio, ele acaba tendo um encontro com Deus. Então ele tem aquele sonho em que uma escada desce dos céus até ele, anjos sobem por esta escada, e ele se vê diante daquilo que ele chama de a casa de Deus, Betel. E nesse encontro que ele tem neste lugar que passa a se chamar então Betel, ele recebe a bênção, a renovação da bênção que havia sido dada a Abraão. Né? Deus havia chamado Abraão, disse que ele teria uma grande descendência, que ele teria uma porção da terra que ele herdaria, e Deus promete então a Jacó que as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Isaque, teria continuidade em Jacó. Mesmo que Jacó tivesse concordado com sua mãe, enganou ao seu irmão, né? Usurpou a bênção do seu irmão, assim mesmo no meio do seu pecado, no meio do pecado, Deus nos procura, Deus nos chama, Deus nos dá a sua graça. E através dessa graça, através desta procura de Deus ao pecador, ele tem então um momento de reconciliação. Jacó vai mudar a partir deste encontro com Deus toda a sua vida. Vai ter a sua experiência de conversão e a sua experiência com Deus. E este Jacó que enganava, este Jacó que queria sempre levar vantagem, nós vamos encontrar agora, na sequência do texto e dos capítulos de Gênesis 29, 30 e 31, que descreve toda essa história, nós vamos ter um outro Jacó, aquele Jacó que é reconciliado com Deus, aquele Jacó que é o convertido, que recebe então as bênçãos da reconciliação e as bênçãos da conversão. Tudo isso nos lembra aquilo que o apóstolo Paulo falou lá na sua carta de 2 Coríntios. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 18, Paulo diz que todos nós, os crentes em Jesus Cristo, recebem o ministério da reconciliação. Então, diz Paulo, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Palavra esta que nós, como Igreja de Cristo, levamos ao mundo, né? Somos embaixadores em nome de Cristo, né?
como se Deus exortasse através de nós e levamos esta palavra da reconciliação. Na sequência da história, então, que nós estamos vendo, Jacó, neste exílio, depois da sua experiência com Deus, então, vai procurar sua esposa, encontra Raquel que vivia lá na família de seu irmão Labão, e nesse pedido de casamento, então, de Jacó para Labão, ele acaba servindo a Labão durante 7 anos, e ele vai pagar, então, por todos os seus pecados, né? As consequências do seu ato de pecado, já que ele havia usurpado a bênção de seu irmão, acabam acontecendo com ele. Ele também vai ser vítima de um outro engano, né? Labão vai então usar lá de um estratagema, de uma estratégia, e vai fazer com que Jacó trabalhe em dobro para ele. Em vez de dar Raquel, que seria sua esposa, que era a amada, que era a escolhida, ele dá a filha mais velha, que era Lia. E ele tem que servir, então, 7 anos após servir a Labão para obter Raquel, ele tem que passar outros 7 anos servindo a Labão para casando-se primeiro com Lia para obter Lia e depois fazer o seu casamento com Raquel. Nisso tudo, ao mesmo tempo em que Jacó cumpre a sua missão, né? Jacó é guardado por Deus, é abençoado por Deus, mas trabalha em dobro, sofre através de um trabalho árduo para conseguir aquilo que ele queria. E após se casar então com Raquel, a Bíblia vai mostrar então a relação que existe entre a filha de Labão, Lia, que lhe foi dada primeiramente, e depois Raquel. Lia era uma mulher fértil, vai dar então a Jacó 6 filhos, e Raquel era mulher estéril, que não se sentia por causa disso abençoada. Aí vem todos os descendentes que vão dar origem às tribos de Israel. De Lia, Jacó então vai ter Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Cada um desses filhos representa um momento na disputa familiar. E aquele problema que houve na família dele entre Esaú e Jacó se repete de novo ali, através do conflito que há entre Lia e a sua irmã Raquel. Lia não era a esposa amada, né? Acabou sofrendo também ali o ódio de Raquel. Lia era odiada, como diz o texto bíblico lá em Gênesis no capítulo 29. E cada filho que ela tinha, ela se colocava diante de Deus. O seu primeiro filho, que era Rúben, né? A tradução do nome em Rúben eis um filho, eis que Deus me abençoou e me deu um filho. Simeão, que traduzindo o nome quer dizer ouvir, ouvindo, ela fala que Deus ouviu tudo que ela passava e lhe deu um segundo filho, né? Depois ela vai ter Judá, a tradução seja louvado, e ela diz, Deus está me ajudando, eu o louvo, Deus seja louvado por me dar outro filho. Cada filho que ela tinha, portanto, representava aquilo que ela considerava, aquilo que ela dizia que era uma bênção. Ao mesmo tempo, Raquel era esquecida, era não abençoada, era estéril. E Raquel também faz seu pedido diante de Deus para ter um filho. Primeiramente, ela dá a sua serva Bilá, para Jacó, e vai ter um filho através da serva. Através de Bilá, ela vai ter Dan e Naphtali, que vão dar origem ao nome dessas 2 tribos. E para cada filho que Raquel depois vai ter com Jacó, depois de muito tempo é que ela consegue se engravidar, e vai nascer José e Benjamim. Cada um desses nomes também significam aquilo que ela considerava as bênçãos que ela estava recebendo. Todo o capítulo 29 e o capítulo 30, então, do livro de Gênesis, faz a narrativa do nascimento dos filhos de Jacó, né? E cada um desses filhos vai recebendo o seu nome que deu origem depois às tribos de Israel. O mesmo nome dos filhos era o nome das tribos, e cada um dos filhos representava o conflito familiar, porque os que nasciam de Lia recebiam estes nomes, né?
Deus me deu um filho, Deus seja louvado, Deus está ouvindo as minhas orações, enquanto que Raquel se sentia não abençoada. Quando depois de muito tempo Raquel lhe dá 2 filhos, José e Benjamim, também diante de Deus, Raquel diz em oração que estes filhos eram um presente de Deus, um presente dado a ela. Veja bem que um dos filhos da serva de Raquel foi dado o nome de Dan. Dan, que traduzindo significa julgador. Deus julgou a minha causa, Deus julgou o meu pedido, ficou do meu lado e me deu a bênção. Cada uma então dessas matriarcas, Raquel e Lia, fazia uma disputa com Deus, disputa que ao mesmo tempo que representava aquilo que elas passavam, aquele conflito familiar, era a experiência delas em relação com Deus e naquele contexto em que eles viviam ali. Jacó vai ter então seus filhos, os 12 filhos que dão origem às 12 tribos. E lá no final da sua vida, lá no final da sua velhice, ele vai também dar a sua bênção a estes 12 filhos. E ele chama cada um desses filhos, dá a bênção, e é interessante que quando ele vai dar a bênção para cada filho, ao mesmo tempo em que ele fala a bênção que é sempre um sentido positivo, algo de importante que o filho fez, algo que ele quer deixar para a posteridade, para os filhos, ele também corrige os seus filhos. Então ele corrige a Rúben, ele corrige a Simeão e Levi por causa dos erros que eles haviam cometido. Então a Bíblia vai mostrando que ali no meio da bênção, a bênção que era dada em família, ao mesmo tempo é feita uma correção do erro, correção do pecado, como se fosse uma exortação. É uma bênção seguido de uma exortação. É o único lugar, o único local na Bíblia em que, junto com a bênção, você tem essa exortação em relação a estes 3 filhos de Jacó por aquilo que ele havia feito. Em relação a Rúben, que havia se deitado com uma das suas servas, com uma das servas do pai. Em relação a Simeão e Levi, porque haviam feito o mal, haviam feito justiça com as próprias mãos, ao vingar o assassinato de Diná, que era uma das filhas de Raquel. Então você tem bênção e exortação para os próprios filhos. E bem mais tarde, diante dos filhos de José, Jacó, ao abençoar os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, faz também faz uma inversão da bênção. José coloca diante de Jacó, que já estava idoso, coloca o seu filho primogênito, Manassés, para ser abençoado. E ao lado de Manassés está Efraim. Mas Jacó, a Bíblia ali não explica o motivo por que ele fez isso, ele inverte as mãos, ele inverte os braços, ele cruza as suas mãos sobre esses 2 filhos, de tal forma que com a mão direita ele abençoa o filho mais novo, ele abençoa Efraim, e a sua mão esquerda fica sobre o filho mais velho, sobre Manassés. Então, o filho que tinha que receber a bênção acaba não recebendo, e mais uma vez o filho mais novo, Efraim, é que é abençoado por Jacó. José, ao ver aquele momento que ele estava fazendo, que ele ia dar a bênção, tenta corrigir esta situação. Jacó não deixa, e Jacó dá a bênção para o filho mais novo. E José tenta repreender o pai, tenta chamar a atenção de Jacó. Você está abençoando de forma errada. E Jacó mais uma vez repete, não, esta é a bênção que eu estou dando, e por eu estar dando é a bênção de forma correta. E Efraim acaba sendo o filho mais novo que recebe a bênção e que vai ter depois uma descendência importante na história de Israel. Tudo isso demonstra, através deste conflito familiar que começa lá com Isaac e Rebeca em relação aos seus filhos Esaú e Jacó. Depois, esta situação de conflito acaba se repetindo na família de Jacó através das suas esposas, Raquel, Lia, e das suas servas, Bilá, que era serva de Raquel, e Zilpa, que era a serva de Lia,
né, que vão lhe dando filhos, e essa disputa familiar por causa dos filhos representa que, que a família que procura a divindade, a família que procura a Deus, também tem as suas situações de conflito, as suas situações de desentendimentos. Mas compete a cada um no seio familiar, compete a cada um no meio familiar, concentrar-se e pensar sempre na palavra da reconciliação, procurar as coisas de Deus, procurar as coisas lá do alto. A reconciliação, as bênçãos da reconciliação nos torna então embaixadores de Cristo, nos torna representantes de Cristo, para que a gente faça a nossa caminhada de testemunho e de evangelização. Nesta família então conflituosa, nestas bênçãos que nós encontramos em Jesus Cristo, que nós encontramos através da reconciliação, nós vamos compreendendo o plano de Deus. O plano de Deus é muito diferente do plano dos homens. Os homens podem fazer os seus planos, mas quem dá a bênção, quem abençoa é Deus. E isto a gente vê claramente ali no capítulo 49 do livro de Gênesis, quando Jacó dá a bênção aos filhos de José, ao inverter a mão, ao inverter a bênção e abençoar Efraim em lugar de Manassés. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado para cada um, para cada família, para cada membro de família. Compete a nós procurar sempre a reconciliação e caminhar nos caminhos de Deus, olhando sempre para o alto, olhando sempre para Deus. Deus vai cumprindo os seus propósitos nas nossas vidas, Deus vai cumprindo o seu plano para cada um de nós. Mesmo no meio dos conflitos, mesmo no meio quando as famílias se perdem nas suas atividades, nas suas disputas, muitas vezes elas pensam que elas não estão mais sob a bênção de Deus, mas assim como Jacó pecou, estava no seu exílio e Deus o buscou e Deus foi atrás dele, Deus o chamou lá no exílio, né, para dar a sua bênção, para dizer que ele deveria continuar no caminho. Através da oração nós possamos procurar a Deus, nós possamos seguir os planos de Deus. E se estivermos longe, se estivermos distante, Deus nos conforta, Deus nos chama, Deus vem até nós e vem através de nós, sempre dando a cada um de nós esse ministério que é o ministério da reconciliação. Compete a cada um de nós, então, procurarmos este ministério da reconciliação, de estarmos abertos a este ministério da reconciliação. Estudando, então, este texto, né, que se encontra lá no livro de Gênesis, estes capítulos de Gênesis, Gênesis 28, 29, 30, 31, Gênesis 49, compreendendo as bênçãos de Isaac, as bênçãos de Jacó, possamos tirar lições para as nossas vidas, lições para a nossa família, procurando sempre compreender o plano de Deus e compreender este ministério da reconciliação. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos guarde, que o Senhor aplique sobre nós estas lições e que possamos, através do estudo do texto bíblico, texto que é indicado para cada um de nós, para o nosso estudo, aplicar lições, então, para as nossas famílias e para as nossas vidas. Muito obrigado, um bom dia a todos.